Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Queridos, vamos dar continuidade aqui. Hoje é Apocalipse Total, capítulo 5. Como vocês sabem, nós estamos estudando o livro do Apocalipse, falando ali do livro do Apocalipse, estamos aprendendo o livro do Apocalipse. E nós vamos falar hoje no capítulo 2, versículo 18. E eu tenho falado aqui para vocês que o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 são capítulos especiais do Apocalipse. Todo o Apocalipse é especial, mas esse capítulo 1, 2 e 3 é Jesus diretamente falando conosco. Direto. Todo o Apocalipse é claro que o Senhor Jesus está na direção de tudo, mas quem participa tudo é o anjo, que ele envia para entregar para João a revelação. Mas o capítulo 1, 2 e 3, praticamente é ele que mostra qual é a missão dele, o que ele fez, a missão da igreja, a importância da igreja, o amor que ele tem pela igreja, tudo é no capítulo 1, 2 e 3. Então, hoje nós estamos lendo o 2, versículo 18, que diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve, isso diz o Filho de Deus. Amém? Olha só, querido, aqui começa, isso diz o Filho de Deus. Amém? Para a gente entender. Palavra por palavra, o anjo da igreja em Tiatira escreve. Então, ele dizendo para João escrever. Escreve, foi quando João escreveu o Apocalipse. Por ordem de Cristo, do Senhor, por ordem do próprio Deus. Ele aqui fala como filho de Deus, porque ele nasceu na terra, mas ele é o próprio Deus, porque 100% não existe a porcentagem de Deus. Estava falando no corpo, no corpo. Estava naquele corpo, era o Espírito Santo de Deus. Não era só um Espírito que Deus deu, não, era o próprio Deus morando naquele corpo. Quem tem olhos, e tem olhos como chama. Ele é filho de Deus e tem olhos como chama. Chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente. E ele fala: conheça as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança. Então, aqui está falando, irmãos, aqui ele está mostrando aqui. Vou voltar aqui, o capítulo 1, para entender. O capítulo 1, ele fala dele. Ele mostra quem ele é no capítulo 1. Esse aqui, o 2 e o 3, que aqui é o 2, né? O 2, ele mostra os nossos acertos e nossos erros. Aqui ele está mostrando nossos acertos, né? O que nós fazemos de bom, aquele lado que nós fazemos, aquele lado bom do homem, o que do servo, aquele que pratica as coisas de Deus. Ele fala aqui, ó, conheço as tuas obras. Ele conhece tudo. Ele sabe o seu pensamento, o seu andar, o seu dormir, o seu levantar, no seu trabalho, tudo que você faz, ele sabe. Ele conhece o teu amor, o amor que você pratica no dia a dia, né? A benignidade que você pratica, a bondade, a longanimidade, tudo isso faz parte do amor. E a tua fé, e a tua fé, e o teu serviço e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então, ele fala aqui, irmão, no capítulo 2, esse livro aqui que nós estamos lendo agora, e essa igreja, nessa cidade, ele está mostrando aqui o lado positivo, o lado que a igreja acerta, o lado bom da igreja, o lado de nosso, que nós praticamos o bem. Mas ele também fala, porque ele, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele fala diretamente. Então, ele aqui está falando que conhece o nosso acerto, ele conhece o que nós fazemos no benefício, a longanimidade, as nossas obras, mas também conhece nossos erros. Olha só, ele mostra na igreja o lado bom da igreja e o lado que a igreja ainda tem que se consertar. Mas ele fala assim, mas tenho contra ti. Aí começa. É o erro da igreja, é o nosso erro, vamos dizer assim. Ele fala aqui, e ele fala para cada igreja. Nessa igreja, na época, tinha uma mulher chamada Jezabel, que tolera Jezabel. Tenho contra ti que tolera Jezabel. Jezabel, quem não sabe, querido, é a mulher de Acabe. Ela era fenícia. O rei Acabe casou com essa mulher, e essa mulher era feiticeira. Então, ele casou com a feiticeira, fazia feitiço para todo mundo. Ela mandava matar. E ela praticava a prostituição. Que se diz, essa mulher, né? A mulher que se diz profetiza.
Meu Deus, ainda dizia que era profetisa. Ela ensina e seduz os seus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Meu querido, meu Deus, essa igreja tinha isso dentro dela, olha só. Aí ele fala, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Olha como é que nosso Deus é misericordioso. Ele dá tempo. Por isso que diz, irmão, hein, que gente ruim não morre cedo. Eu acredito que Deus dá tempo para a pessoa se consertar. Eu não sei, eu não posso julgar quem se conserta ou não, mas ele dá tempo. Dei tempo. Então, esse tempo é aquela frase, né, famosa. Gente ruim não morre cedo. Para pensar nisso. Eu creio que Deus dá oportunidade a essas pessoas para se consertarem. E ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Tem gente que não quer largar outro pecado. Não fala só de prostituição, não, mas pecado, vários tipos de pecado. A pessoa não quer largar. E olha que o Senhor dá tempo a essa pessoa. Mas ela não quer largar. Depois ela não pode culpar a Deus. Né? Culpar a Deus. Eis que a lanço num leito de dores. Muitas das vezes, irmão, as enfermidades são aviso de Deus para a nossa vida. Eu estou falando, nossa, irmão, estou generalizando aqui. Por quê? Porque é a nossa vida. Muitas das vezes, a pessoa, Deus permite ela cair numa cama para ela ver, porque na cama ela vai ouvir a Bíblia, alguém fala da Bíblia, alguém vai ouvir a pregação, ela vai parar para pensar no que ela fez. Muitas vezes a cama é isso. A pessoa cai doente. Por quê? Porque quando a pessoa está doente, ela vai ter tempo para pensar. Pô, eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo. Ela vai ter tempo para meditar, está em cima de uma cama. Por isso que muitas das vezes a enfermidade é para o conserto, tá? A enfermidade é para a repreensão. A enfermidade vem para te beneficiar, não para te destruir. Entenda isso, querido. Não todas as enfermidades, não estou falando todas, não, querido. Tem enfermidade que a pessoa procura. A pessoa viciada, o que ela quer? A pessoa viciada em drogas, em álcool, em cigarro, o que ela quer? Ela quer uma doença. Então, ela procurou essa doença. Mas, muitas das vezes, as dores, as doenças são para o conserto. E uma grande tribulação e os que cometem adultério com ela. Tem gente que não larga, irmão. Não larga o pecado, não larga, não larga. Ainda tem, aí se delicia no pecado. E se as obras dela e ferirei de morte a seus filhos. Irmão, isso quem está falando é o Senhor Jesus, amoroso, misericordioso, Senhor da glória, nosso Pai eterno, Deus Todo-Poderoso. Que a pessoa não quer largar o pecado, irmão. Não quer largar o pecado. Aqui ele fala de um pecado específico, mas pode ser qualquer outro pecado. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinho. Meu Deus. O Senhor Jesus falando, hein? Eu já falei, capítulo 2, capítulo 3, Apocalipse, só Jesus falando. Vou mudar aqui a frase, só o Senhor Jesus falando. Né? Olha só. Ele e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins. O que ele quer dizer com que esquadrinha os rins? Vamos continuar. E corações. Ele esquadrinha, ele conhece o seu coração por dentro. Ele sabe o teu pensamento. Ele sabe todo o seu sistema digestivo. Ele sabe todo o seu sistema cardiovascular. Ele sabe todo o seu sistema esquelético. Ele sabe todo o seu sistema reprodutor. Ele sabe todo o seu sistema esquelético e também o muscular. O nosso corpo é feito desse sistema que eu falei aqui agora. E você sabe disso. E ele conhece por dentro do seu coração. Ele conhece a sua alma. Porque, na realidade, irmão, a alma vem do coração. O coração é o movimento da alma, que é os sentimentos. Né? É os sentimentos, são as emoções. Tá? Então, ele conhece o coração. E darei a cada um segundo as suas obras. É aquela coisa, irmão. Plantou, colheu.
Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, irmão. A missão de Cristo na Terra, eu já falei isso várias vezes, vou continuar falando, até pegar no tranco. A missão do Senhor na Terra foi tirar o pecado do mundo, querido. Essa foi a missão principal dele, por isso que ele disse, ele vai morrer, ele falou, eu vou morrer e vou ressuscitar o terceiro dia. Ele veio para morrer, para tirar o pecado, ele tinha que morrer. Ele não é que ele tinha, ele se colocou nessa vontade. Porque se não fosse ele, seríamos nós. E não teria salvação. A morte dele foi a nossa salvação. Aleluia. Glória a Deus. A morte dele foi a nossa salvação. E muitas das vezes, irmão, a gente não para pensar nisso. Muitas das vezes a gente não para para pensar. E a morte dele foi a salvação. A nossa salvação. Irmãos e irmãs, a missão do Senhor Jesus foi para tirar o pecado do mundo. Tirar o pecado do mundo. Essa foi a missão do Senhor. Tirar o pecado do mundo. Muitas pessoas pensavam na época, né, os próprios judeus, que acompanhavam o Senhor, os discípulos, os apóstolos, que depois foram apóstolos, servos do Senhor na época, queria restaurar o poder de Israel, o reinado de Israel, aquele reinado tipo de Davi, né? Será o rei de Israel? Não, ele não veio para aquilo. As pessoas se decepcionaram com ele. Se decepcionaram, porque achavam que ele ia tomar Israel para tirar os romanos de lá, que Israel estava sendo subjugado pelos romanos. Mas Israel não entendeu a missão de Cristo. Tanto não entenderam que mataram ele. Esse matar, irmão, você tem que entender que ele veio para morrer na cruz do Calvário, para nos perdoar. A morte dele nos trouxe salvação. A morte e a ressurreição dele nos trouxe salvação. E pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós somos sarados. E essa cura, irmão, não é só material, é física, não. É uma cura espiritual. Então, ele está dizendo aqui, e darei a cada um segundo as suas obras. Não tem jeito. A pessoa pode correr para lá e para cá, uma hora ela vai cair. Na malha. Ela vai cair na malha. Não tem para onde correr. Quem viu aquele filme Ghost sabe como foi. É mais ou menos aquilo ali, querido. É mais ou menos. Os anjos vai levar mesmo e vai ter que se apresentar diante de outro anjo que tem um livro para mostrar. E o Senhor já me mostrou isso já. Quem foi do outro lado, viu. Quem foi do outro lado viu. Viu tudo. Viu tudo. E sabe. Por isso, irmão, quando eu falo com vocês, eu falo com certeza. Com certeza quem já esteve do outro lado. Muita gente não acredita, não importa. O que importa é que eu acredito. Irmãos, o que nós praticarmos, está aqui, ó. E darei a cada um segundo as suas obras. Praticou para receber, cara. Tanto o bem quanto o mal. 24. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos têm esta doutrina, e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás. Irmão, tem gente que está na igreja conosco, frequenta a igreja conosco, está conosco, mas não acredita que existe inferno e Satanás. Pode acreditar que eu estou falando. Não acredita em inferno e Satanás, não acredita em Deus, não acredita em céu, está na igreja.
E eu te digo por que não acredito. Porque não lê a Bíblia. Me perdoe, irmão. Se você não lê a Bíblia, tu tá mal, querido. Tá mal. Não me entenda mal. Me perdoe. Me perdoe. Não me entenda mal. Se você não lê a Bíblia, você ainda não é uma pessoa ainda verdadeiramente convertida. Porque a palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é o que é a nossa Constituição. É aquilo que mostra para nós os nossos erros, os nossos acertos. Quando eu falo que a pessoa que não lê a Bíblia não acredita em Deus, porque se acreditasse em Deus mesmo, que existisse Deus, céu, inferno, Satanás, ela lia a Bíblia para saber o que verdadeiramente é o reino de Deus. Quem está no reino de Deus, queridos, a sua vida foi transformada. Querendo ou não, querido, a sua vida foi transformada. Quer dizer, querendo ou não, muito forte, né? Porque, na realidade, quem está no reino de Deus quer. Eu quero. Eu tenho certeza que vocês que estão nessa live aqui também querem. É, queridos. O momento está chegando. O momento do juízo final. E nós estamos vendo a igreja subir. Eu vejo a igreja subir todo dia, cara. Eu vejo a igreja subir todo dia, eu vejo. Pela minha fé. Pela minha fé. E eu tenho falado para vocês, irmãos, se eu pudesse, eu ficaria 50 horas por dia ligado à obra. Ligado à palavra, ligado às coisas de Deus. E saiba de uma coisa, querido. O que está acontecendo hoje, Deus está permitindo, no Brasil e no mundo. O mundo está preparado para a grande tribulação. O mundo já está preparado, eu não tenho dúvida disso, não. Preparadinho, irmão, preparadinho. A injustiça imperando, o mal tomando poder completo, o mal tomando mesmo, né? Tem uma frase muito famosa, não se ganha, se toma. E o mal está sendo tomado. Mas isso está escrito na Bíblia. Que nos últimos dias seria dessa forma. Deus ia liberar o mal na terra. Eu não gosto de falar da grande tribulação, não, irmão, mas a igreja não acredita que vai ter arrebatamento. Me desculpe, irmão. Olha que eu estou pegando essa pregação, já essa palavra há muitos anos. Mas eu não vejo a igreja hoje acreditando no arrebatamento. Não acredita. Porque se acreditasse, estavam pregando o arrebatamento. Mostra uma igreja aí que prega o arrebatamento. Ah, mas a minha igreja, claro, você está nessa live, você ouve todo dia. Mostra a igreja que prega o arrebatamento. Chega lá, fala de tudo. Fala do Moisés, do Pedro, fala do Abraão, fala do Jacó. Fala de todos. Pedro, do Paulo. Mas não fala do arrebatamento. Esse é o problema, irmão. Eu creio que o que está acontecendo no Brasil aqui, Deus está permitindo. Eu tenho dúvida, não, mas tudo que acontece na Terra é permissão de Deus. Eu soube hoje que aqui no Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que o missionário sabe que ele morava ali em Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, de 2.000... agora no Carnaval, né? Dia 21 de fevereiro, que é a terça-feira de Carnaval, aquela era 2.000 blocos no Rio de Janeiro. Esse ano vai ser 5.000. 5.000 blocos de carnaval. E cada um com mais gente que você possa entender, meu irmão. É formigueiro na rua. Formigueiro. Gente para todo lado. E o que nós estamos fazendo, querido? E o que nós estamos fazendo para tirar, se cada um de nós, da igreja,
do Senhor. Tirar um do carnaval, um para se arrepender e se converter. Uma pessoa. Uma. Essa é a questão, querido. Aqui eu vou continuar, né? Que outra carga vos não porei. Irmãos, entenda uma coisa, nós estamos sendo provados a cada momento. A cada milésimo de segundo, a igreja está sendo provada. É você a igreja, eu sou a igreja, nós estamos sendo provados. O que ele falou aqui, e que outra carga não vos porei mais. Nos porei. Mas o que tendes, retende. Até o que eu venha. Aqui, irmão. Retende até o que ele vem. Irmão, ele falou isso aí na época de João ainda vivo na terra. O apóstolo João. São 2000 anos, praticamente. Praticamente 2000 anos. E entenda uma coisa, já falei isso aqui para vocês. Se você analisar mesmo o estudo bíblico, de 2000 em 2000 anos aconteceu alguma coisa na Terra. De Adão até Abraão. 2000 anos. E de Abraão até... Porque houve também o dilúvio. Antes de Abraão, houve o dilúvio. Houve o dilúvio. Foi nesse período aí. E de Abraão até Jesus Cristo, 2000 anos. E nós estamos fechando 2000 anos agora. E eu acredito que é o arrebatamento da igreja. E você ouvindo todo dia isso aqui, e não se converter, e não mudar de vida, e não mudar de atitude, de gesto, você não quer subir no arrebatamento. Eu falo isso por amor, querido. Um grande amor no coração. Porque se eu não quisesse amor, por que eu abri essa live aqui? (26) E ao que vencer, e ao que guardar as minhas obras até o fim, aí que entra a perseverança. Perseverar até o fim. Perseverar todo dia. Não é só do dia que vai ele lá domingo, lá na igreja, não, lá da denominação, não. É todo dia. Aquele que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas, porque nenhuma só. Porque a igreja que está em São Paulo, a igreja que está no Rio, a igreja que está nos Estados Unidos, no Japão, tem igreja para todo lado. Onde você estiver, você é igreja. Aí essa palavra aqui, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Apocalipse está sendo lido aqui, nós já estamos finalizando aqui hoje o capítulo 2 do Apocalipse. Hoje estamos finalizando o capítulo 2. Eu vou passar de novo aqui para vocês. O capítulo 1, o Senhor Jesus fala do poder dele, quem é ele, quem é o Deus dele, é Deus, é tudo. E ele fala também da igreja. Você vê que o capítulo 1, 2 e 3, ele fala da igreja, dele e da igreja. E o capítulo 2 e o 3, ele só fala da igreja. Do que a igreja faz de certo, o que a igreja faz de errado, o que nós acertamos, o que nós erramos. E você que está assistindo essa live aí, para um segundinho aí, se inscreve no canal aí para que outras pessoas recebam essa mensagem. Se inscreva no canal aí, deixa o seu like. E eu quero ouvir agora essa mensagem do capítulo 2 de Apocalipse. Nós estamos fechando o capítulo 2 hoje. Considerações finais aí do missionário Everaldo. Por favor, missionário, seja bem-vindo, boa noite, da paz do Senhor. A paz do Senhor, boa noite. Com certeza, Madra, né, tá falando aí da igreja, as consequências, né, quando nós praticamos o que é certo, e a consequência daqueles também quando nós erramos. Estamos vendo hoje, eu estava ouvindo o irmão falar aí sobre esse bloco no Rio de Janeiro, e o que é mais triste, pastor,
e amados do ouvinte, é que esses milhões de pessoas que estarão lá no bloco, milhões de pessoas, centenas ou milhares de pessoas vão estar ali presentes, desviados da casa de Deus. Homens e mulheres que proclamaram o nome do Senhor e não resistiram às paixões do mundo, às paixões mundanas, né? A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né? Então, hoje, as pessoas estão se apostatando totalmente da fé, deixando se levar pelas fábulas, né? Pelos prazeres dessa vida. Mas breve, todos nós teremos que se apresentar àquele que nós temos que nos tratar, né? Falou sobre as obras, né? Então, amado, Deus, no Apocalipse, ele retrata diretamente a nós, né? Daqui para frente vamos começar a estudar também as coisas futuras que vão acontecer na Terra, mas que cada um de nós possamos refletir, né? Refletir a nossa vida, o que temos feito, o que podemos fazer, né? Porque muitas vezes também somos negligentes em muitas coisas, mas que a graça de Deus venha se manifestar sobre nossas vidas, né? E podemos fazer um pouco, né? E nos resguardar, né? Para esse grande dia, porque o que há de vir virá e não tardará. Tudo está pronto, né? O que está acontecendo no mundo é bíblico, né? As pessoas amantes de si mesmo hoje, então é difícil você expressar o que está acontecendo verdadeiramente no mundo, né? Mas está dizendo o mundo. Nós estamos aqui, mas não pertencemos a esse mundo. Então, amado, que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê graça, nos dê força para podermos avançarmos, né? E refletirmos cada dia mais a nossa vida e estarmos preparados. É que muitas pessoas precisavam me preparar. Não, amado. A volta de Cristo, você tem que estar preparado. Não vai dar tempo de se preparar. Vai ser não abrir e fechar de olhos. Quem estiver preparado, vai. Quem não está, fica. Então, que Deus em Cristo nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos aqui, você pode ver que o capítulo 1, 2 e 3, o Senhor Jesus fala com tanto amor e fala da volta dele, até que venha. Então, ele fala aqui do arrebatamento. Até o capítulo 1, 2 e 3 é só em nosso acerto, nossos erros, que vai voltar, que a gente tem que se consertar, essa coisa toda, e ele vai vir, então a gente leu aqui, a minha volta. Mas a partir do 4, querido, a partir do 4, aí já é grande tribulação. Está com a palavra. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Queria dizer que, mais uma vez, é um enorme prazer estar aqui participando da live, participando desse estudo maravilhoso, conhecendo a verdade, porque a palavra diz: conhecereis a verdade e ela te libertará, né? E é isso mesmo, pastor. Realmente as pessoas, por mais maravilhas que vejam, vinda do Senhor, vinda do Espírito Santo, elas ainda são incrédulas, elas ainda continuam eu vou curtir esse carnavalzinho aqui, amanhã eu volto para a igreja. Está chegando essa época aí desse antro na terra, bebedice, né, algazarra, tudo aquilo que o inimigo gosta, né? Nós precisamos estar preparados para isso, nós precisamos estar preparados para nos mantermos firmes, os nossos irmãos aqui, habitantes de Cristo, né, incentivando eles cada dia mais, porque muitos endurecem, a mentalidade fraca, o condicionamento emocional naquele momento fraco. Nós sabemos que o inimigo ele é muito astuto e ele age justamente em defesa do pessoal, na fraqueza. Então precisamos sim estar levando o evangelho de Cristo, não importa se é carnaval, se é festa, não importa o que seja, mas nós temos sempre que estar falando de Jesus para as pessoas. E um sintoma muito grande de que a pessoa lê a Bíblia é quando ela fala de Cristo todo. Tem muita gente que usa a fé para justificar algumas coisas,
quando ela mesma não pratica. Então, isso também é muito ruim. Então, nós precisamos estar com o azeite na botija, esperando a hora do nosso noivo, porque ele há de vir e não vai tardar. Cada vez está mais perto, cada vez os sinais demonstram que está mais perto a vinda do Senhor Jesus Cristo. E é como o pastor Oscar falou, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, é só grande tribulação. Até o capítulo 3 ainda fala da igreja que vai ser arrebatada. E vocês que estão ouvindo a live aí, ou que vão ouvir, fiquem atentos, porque os números ainda não foram completados, ok? Jesus Cristo ainda não veio porque os números dos salvos não está preenchido. Você pode fazer parte desse preenchimento. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, que eu tenho certeza que todas as coisas na sua vida irão acontecer. Mas também não se engane, porque esse mundo, como o evangelista, o nosso missionário falou, esse mundo não é nosso. O nosso maior galardão que nós podemos tirar daqui é nós fazermos tudo que o Senhor ordenou e está com o nosso nome no livro da vida. Esse é a nossa meta, esse é o nosso alvo. Porque o corpo fica, mas o espírito volta para Cristo. E nós somos parte dele. Nós somos filhos do Altíssimo. E hoje o Senhor Jesus Cristo está preparando as nossas moradas para poder vir nos buscar. Então pense, repense, veja a live 1, 2, 3, quantas vezes for necessário para você poder entender e sempre pedindo o direcionamento do Espírito Santo, que é fundamental para você entender a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, Tony. Amém. Olha só, querido. Essa palavra do Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, o 1, o Senhor fala, mostra quem é ele, Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor da igreja, ele é o cabeça do corpo, ele está ligado a nós, ele vai nos levar, e é uma palavra de repreensão também. É uma palavra de amor, de repreensão, sabe, de alerta, para que nós possamos vigiar. Irmão, você que está pensando em ir para o carnaval, se eu fosse você, não ia, não. Quantos foram para o carnaval e não voltaram? Quantos que foram, morrem no carnaval? Quantos que morrem no carnaval? Você imagina se no carnaval... Hein? Quando o missionário falou o piscar de olhos aí, eu estou imaginando aqui, meu irmão, é como se eu estivesse aqui agora, já não estando mais. O missionário está na Amazônia, aí sentadinho aí, daqui a pouco, cadê o missionário? Já está voando. Cadê o Tony? Está em Campos, está se encontrando com o missionário nos ares. Vai ser assim, querido. Eu estou aqui sentadinho no meu quarto aqui agora, diante do computador. Arrebatamento você já não está mais. Você já está em outra dimensão, meu irmão. Hein? Tu já está com o corpo glorificado. Tu está subindo. Hein? Vamos, Jesus, vem agora. Bum! Já está subindo. Fica tudo para trás. Eu não quero levar nada. Está tudo aí, querido. Tudo aí. Quem quiser ficar para a grande tribulação. Vamos entrar no capítulo 3. Vou só deixar um versículozinho aqui só. O 3:10 você vai entender quando a gente for ler ele, você vai entender. O capítulo, eu sei que vocês entendem que você ouve essa palestra direto. O capítulo 3:10, ele vai mostrar o arrebatamento da igreja. O Senhor está avisando para nós, e muita gente que diz estar na igreja, vai pular carnaval. Não sei por que eu estou insistindo nisso. Vamos despedir aí dos irmãos. Tony, missionário. Pai do Senhor Jesus. A paz, meu pastor. Boa A paz, noite. missionário. Deus te abençoe grandemente. Se Deus quiser. Sábado e domingo estaremos aqui de novo. Glória a Deus.
Obrigado, missionário. Obrigado, Tony. Obrigado você, meu pastor. Deus te abençoe grandemente. Tamo junto. Sempre. Ó, o senhor pode voltar essa madrugada, hein? Ô, glória! Tamo junto e ajoelhado. Fica na paz. Tamo junto e ajoelhado. Essa foi boa. Gostei, Tony. Gostei. Gostei. Amém. Gostei. Anota aí. Todo dia eu aprendo alguma coisa contigo, Tony. E eu com o senhor. Vai ter certeza. Tá ajoelhado. Deus abençoe vocês, queridos. Amém. Glória.